crise climática tá aí, não tem como negar. Você pode pensar que a crise climática é uma questão natural, aconteceria de qualquer forma. Ou você pode acreditar que a crise climática é culpa do ser humano por causa da questão da poluição. Mas que ela está acontecendo, tá. A gente tem derretimentos de geleiras que estão fazendo ilhas desaparecerem. A gente tem, por causa desses derretimentos de geleiras, várias áreas costeiras, ou seja, regiões de praias, cidades, todas sendo inundadas, e isso vai gerando um caos muito grande. Ilhas que antes eram habitadas por pessoas com menor condição financeira, elas estão levando essas pessoas para locais onde as pessoas deixam de ser donas de casas, donas das suas próprias terras e passam a ser simplesmente moradores de ruas em locais que recebem essas pessoas por causa desses desastres climáticos. O detalhe é como esses desastres são utilizados politicamente. Os verdadeiros culpados por uma poluição antrópica, eles nunca são punidos. Aquelas empresas mais poluidoras, aquelas atividades mais poluidoras, elas se beneficiam de uma política de transferência de carbono e, no final das contas, essas pessoas são tão poderosas que elas nunca vão pagar realmente o preço da poluição que elas causam. O que é o efeito estufa, tá? Que é uma coisa que muitas pessoas ainda não entenderam por que a gente está tendo derretimento de geleira, por que a gente está tendo tantos cataclismas, por que a gente está tendo tantas enchentes. O Brasil e o mundo estão alterando completamente as condições climáticas. Antes, a gente tinha um ciclo natural das águas. A gente tinha a chuva num ponto, essa chuva que caía nesse ponto infiltrava no solo, ia para o rio, do rio ia para o mar. Hoje, a gente tem situações em que as águas caem em cidades gigantescas, exatamente por não ter uma absorção do solo, essa água sai destruindo tudo, carregando carros, fazendo enchentes, fazendo um inferno. E exatamente porque a água vai direto para o rio, não tem essa absorção do solo, a gente tem enchentes em toda a região coberta por esse rio, isso vai ir se alastrando, sem contar o caso das hidrelétricas que guardam água para produzir energia e quando não tem jeito mais, soltam a água toda de uma vez e isso acaba destruindo aí a vida de várias famílias, pessoas que moram na beirada, nas regiões ribeirinhas, né, na beirada dos rios. Toda essa desgraça que está acontecendo, ela obviamente está ligada ao ser humano, no sentido de que é o ser humano que modifica o curso da água, é o ser humano que emite gases do efeito estufa. Se você não acredita na existência do efeito estufa, é porque você deve imaginar que o efeito estufa é um argumento trazido por alguns políticos para criticarem qualquer coisa. Ele existe sim. E aí funciona da seguinte maneira. Nós temos uma camada atmosférica que não deixa o calor sair da Terra, mas no entanto, essa camada não deixa o calor sair da Terra porque a Terra é relativamente fria para essa camada, opaca para os raios radioativos que saem da Terra, mas ela deixa a radiação do Sol entrar. Então toda essa merda que está acontecendo hoje, ela pode sim ter uma ligação com a poluição do ser humano. Eu falo isso para você que é cético, que acredita que são apenas eventos naturais que aconteceriam de toda forma. Para você que é mais científico, com certeza você sabe da importância do ser humano em toda essa desgraça que está acontecendo agora. O detalhe é que todas as vezes em que a gente vê qualquer tipo de reunião discutindo o clima, é sempre a mesma coisa. Determinadas empresas e determinados países que já estão desenvolvidos querem jogar nas costas dos países em desenvolvimento a responsabilidade de cuidar do mundo inteiro. Então aquele país que já tem indústria, já tem aeroportos construídos, já tem estradas construídas, ele normalmente quer agora uma preservação ambiental às custas daquele país que está todo rural e ainda está pelejando para construir casas para os seus habitantes. Esse debate é muito longo, tem muita coisa para ser dita, mas tem uma certeza, a situação vai ficando cada vez pior, porque com todas essas reuniões a respeito das questões climáticas, nada acontece de fato. Muitas reuniões falam em transição energética, mas a gente não vê a transição energética acontecendo. Muitas reuniões ficam falando mal da utilização dos combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, mas eles não param de produzir combustíveis fósseis. E uma autoridade brasileira, o governo brasileiro falou há um certo tempo atrás, quando tentaram censurar o Brasil de se desenvolver através das mesmas tecnologias que os outros países usaram para se desenvolver no passado, então o governante brasileiro falou que a fumaça é bem-vinda. A realidade é que a fumaça não é bem-vinda. A fumaça, ela faz mal, ela polui o ar, ela envenena as pessoas e ela não é bem-vinda. Mas, em contrapartida, a gente precisa refletir. Por que a fumaça não é criticada nos países desenvolvidos e por que o mundo desenvolvido vem criticar a fumaça que é feita aqui, nos países em desenvolvimento?
Esse assunto vai dar o que falar, esse assunto tem muita confusão pela frente, mas o que mais impera na questão ambiental é a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que poluem e querem jogar nas costas das vítimas da poluição a responsabilidade de não poluir. É aquela empresa que ganha bilhões fabricando saquinhos para supermercado, mas paga uma propaganda ensinando as pessoas a não usarem aquele saquinho de supermercado, como se fosse fácil assim mudar a cultura de toda uma nação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para entenderem a hipocrisia por trás dessa questão ambiental e, obviamente, para dividirmos um pouco de informação a respeito de como somos controlados pelos senhores donos do dinheiro.